Bom, vamos supor que você não tenha visto os vídeos anteriores, já comprou imóvel ou qualquer outro bem financiado. Não tem mais o que ser feito. E a pergunta é, você tem uma grana agora e precisa escolher entre diminuir o valor da parcela do empréstimo ou diminuir o prazo do empréstimo. Qual a forma mais inteligente de quitar a dívida? É o assunto que vamos conversar esta semana. Mas antes, dois recados bem rápidos. O primeiro é que, lembrando, este canal tem legendas para o caso de você não conseguir escutar o áudio deste vídeo por qualquer motivo e também com a questão de acessibilidade. E o segundo recado é que, se esse é um assunto que te interessa e se você quer partir rumo à riqueza junto conosco, se inscreve no canal e ative as notificações. Há duas formas de realizar amortizações extraordinárias. A primeira é diminuir no prazo de pagamento. Então você tinha aí de repente 300 parcelas a pagar e você juntou um dinheiro e agora vai ter 250 parcelas a pagar. E a segunda forma é manter essa quantidade de parcelas e diminuir no valor de cada prestação. Então você de repente estava pagando R$1.000 de prestação e através dessa amortização você agora vai pagar R$800. O que compensa mais? Primeira situação, você tem um financiamento imobiliário e tem uns trocados em sua conta do FGTS. O que compensa mais? Pagar uma prestação menor ou pagar menos parcelas? Resposta rápida, compensa mais pagar menos parcelas. Agora, se você quer entender o porquê, fica comigo. Pegue todo o dinheiro do FGTS que você puder para pagar o empréstimo. O dinheiro na conta do FGTS rende 3% ao ano pela Lei 8.036 de 90 e tem várias restrições para o saque. Em suma, o governo te acha incapaz de administrar esse dinheiro e te obriga a dar parte do seu salário a ele para ao final ele te pagar 3% ao ano. Além disso, você precisa de uma justificativa muito boa para sacar o seu dinheiro. Nesse endereço aqui, você consegue identificar quando que o governo te deixa sacar seu próprio dinheiro que está lá preso no FGTS. Uma das situações possíveis que o governo te deixa usar o seu próprio dinheiro que está lá preso no FGTS é usar para amortização de dívida de financiamento habitacional. Mesmo assim, com algumas restrições que você pode consultar naquele link que eu te mostrei há pouco. E a gente vai fazer uma suposição com aquele mesmo exemplo que a gente já vem utilizando. Um empréstimo de R$100.000 por 30 anos a 10% de juros ao ano. Vamos supor que você tenha R$5.000 na sua conta do FGTS e você esteja habilitado a usá-lo para amortizar o financiamento habitacional. O que compensa mais? Amortizar no prazo, diminuir a quantidade de parcelas ou diminuir o valor da prestação? Se tua dívida é baseada na tabela saque, se você não se lembra como funciona a tabela saque, basta acessar o vídeo aí em cima, e você deseja manter o mesmo prazo, mas quer diminuir o valor da parcela. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Bom, a gente vai usar aqui, a gente deu o exemplo de R$5.000 no FGTS. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer como fosse um novo saque. Então, como a gente já aprendeu no saque, a primeira coisa que a gente calcula é a amortização. Então a gente vai pegar 100.000 menos 5.000, R$95.000. E eu vou manter o mesmo período, ou seja, 360 meses. Então essa amortização aqui vai ser 263,89. Então aqui eu calculei a amortização. Agora eu vou calcular os juros. Os juros vai ser este novo saldo devedor vezes a taxa de juros, que vai dar R$757,54. E o valor, então, da nova parcela vai ser a amortização mais os juros. Então, a parcela agora vai ser de R$1.021, na verdade, e 43
centavos. Eu coloquei aqui no quadro o valor da prestação se você não fizesse essa amortização de 5 mil. Naquele vídeo lá do saque a gente faz esse cálculo mais detalhado. O valor da prestação, R$ 1.075,19 se eu não realizo essa amortização de 5 mil. Realizando a amortização e mantendo o mesmo prazo, a gente diminuiu aqui para R$ 1.021,43. Então isso gera uma sobra de R$ 53,76. Guarda esse número no seu coração aí. Agora, se você utiliza a tabela saque e quer diminuir o prazo, seria como se você pagasse as últimas prestações, mas sem os juros. E como você descobre quantas parcelas, na verdade, você vai deixar de pagar? Simples. Você tem que saber o valor da amortização antiga. E aí, a gente teria que pegar 100 mil e dividir por 360 meses. Então, a amortização antiga em cada prestação, a gente já calculou no vídeo de saque, R$ 277,77. R$ 5 mil corresponde a quantas então amortizações aí? Eu tenho que pegar 5 mil e dividir por 277,77. Isso daqui vai dar 18. Então, é como se eu tivesse agora um empréstimo de R$ 95 mil pago em 360 menos 18 em 342 meses. Se eu dividir isso daqui, eu acho a amortização, pego isso daqui e multiplico pelos juros e vou achar os juros novos, e aí a partir daí eu vou saber o valor da prestação, pegando a amortização e somando com os juros. A pergunta que vai ficar evidente a resposta, por que amortizar no prazo, é a seguinte: você prefere pagar 95 mil em 342 prestações ou 95 mil em 360 prestações, como a gente já falou anteriormente? Cada prestação ela tem taxas, encargos, etc, etc, etc. Então, cada prestação, além de juros, você paga um monte de taxa. Obviamente, é muito melhor você utilizar o seu saldo do FGTS, para amortizar no prazo. Coloquei alguns números no quadro para a gente fazer uma comparação. Neste exemplo de R$ 100 mil por 30 anos, ou seja, 360 parcelas, 10% ao ano, se a gente não fizer nenhuma amortização, o total que a gente vai pagar vai ser R$ 243.933,23. Se a gente fizer essa amortização de R$ 5 mil utilizando o FGTS, diminuindo o valor da prestação, a gente vai pagar um pouco mais de R$ 231 mil, gerando uma economia de pouco mais de R$ 12 mil. Porém, se a gente quiser diminuir o prazo, ou seja, utilizar esses R$ 5 mil para deixar de pagar 18 prestações, que eu não estou contando neste exemplo, as taxas, encargos, etc. Se eu pagar em 342 meses, como a gente já fez a conta anteriormente, eu vou gerar uma economia com os mesmos R$ 5 mil de pouco mais de R$ 19 mil. Então eu vou ter uma diferença aqui bem significativa utilizando o mesmo valor, caso eu prefira diminuir no prazo de pagamento. É só a gente pensar o seguinte:
No saque, a prestação são os juros mais a amortização. Se eu vou pagar em menos tempo, vou pagar menos juros. Consequentemente, aqui, diminuindo o prazo, vai valer mais a pena. Eu coloquei aqui no outro lado do quadro o seguinte: se eu diminuir no valor da prestação, eu vou gerar uma economia aí inicial de R$ 53,76. Se eu diminuir o prazo, eu vou gerar uma economia aí de R$ 39,87 aí na primeira prestação. Se eu investir essa diferença aqui, pô, Michael, eu prefiro pagar uma prestação menor e investir a diferença. Vale a pena? É uma boa pergunta, concorda comigo? Neste exemplo específico, que eu peguei os R$ 5.000 do FGTS e já amortizei aí na primeira prestação, eu ia ter uma sobra maior sim até a prestação 126. A partir daí, a minha sobra vai ser maior caso eu amortize no prazo. Ou seja, minha parcela vai ser menor na amortização no valor da prestação até um determinado período. Depois isso daqui se investe. Veja esta imagem. Observe a última coluna. Ela mostra a diferença mês a mês do valor que a amortização na parcela gera de diferença pela amortização por prazo. A partir de um determinado período, a amortização por prazo gera mais economia mês a mês do que na amortização no valor da parcela. Isso é simples de entender. Se a prestação é a soma da amortização com juros, quanto menor o prazo, menores os juros. Se eu diminuo os juros, uma hora ou outra, obviamente a prestação em determinado momento também será menor. Em suma, se você fizer uma simulação, você verá que a amortização por prazo, essa diferença vai valer mais a pena de qualquer forma. Fora que tem dois detalhes. Primeiro detalhe, nós somos seres emocionais dotados de razão, como já conversamos aqui no canal. Então a probabilidade de você gastar essa diferença ao invés de investir é muito significativa. E além disso, para valer a pena, diminuindo aqui o valor da prestação, para você investir essa diferença e valer a pena utilizar aqui, você precisava ser um mega investidor, tipo patrão do Warren Buffett, velho. E se fosse um valor maior? Se ao invés de utilizar R$ 5.000 na amortização, utilizasse 50 mil, ou seja, quitando metade da dívida, ia valer mais a pena diminuir o valor da prestação e investir a diferença, ou diminuir o prazo de pagamento. Nesse caso, se eu diminuísse aqui para 50 mil, eu ia diminuir também metade do tempo, ou seja, 180 meses. O que ia valer mais a pena? Continuaria sendo prazo? A resposta é sim, continuaria sendo prazo. Porque mesmo com a prestação menor, se eu somar aí a diferença entre uma e outra, como a gente fez aqui, mesmo que eu dobrasse o valor dessa diferença através de investimentos, mesmo assim ia valer muito mais a pena diminuir no prazo de pagamento. Ou seja, a amortização no prazo utilizando o FGTS é sim a melhor opção. Agora, se você tem uma grana extra fora o FGTS, vale a pena investir ou amortizar? Aí depende da sua capacidade de multiplicar dinheiro. Eu coloquei um exemplo aqui. Utilizando esses mesmos R$ 5.000 nessa mesma situação. Se você não realizar nenhuma amortização,
os juros que você vai pagar nesses 12 meses, os juros aqui, vou colocar juros nos 12 meses, vai ser de R$ 9.422,78. Se você pegar esses R$ 5.000 extra, que não está no FGTS, em 12 meses você vai pagar, ao invés de R$ 9.000, R$ 8.944, gerando uma economia aí de R$ 478,45 nos juros. A pergunta é, você tem capacidade de pegar R$ 5.000 em um ano, que eu fiz estimativa aqui em 12 meses, pegar esses R$ 5.000 e gerar mais que R$ 478, ou seja, cerca de 10% ao ano? Já vou te adiantando que fácil não é. Mas vamos supor que você tem um espírito empreendedor, seja bom de vendas. Você pega R$ 5.000 em janeiro, compra produtos e chega em dezembro, ao invés de R$ 5.000, você agora tem R$ 10.000. Ou seja, dobrou o valor. Logo, sua capacidade de fazer dinheiro é muito boa. Então é muito melhor, obviamente, você não usar esses R$ 5.000 para amortizar a sua dívida. É melhor você usar os R$ 5.000 para fazer mais dinheiro, visto que você tem mais capacidade de fazer com que esses R$ 5.000 aqui se valorizem mais. E se você depois pegar esses 10 mil e no outro ano levar e for vendendo e transformar em 20 mil, ao final você vai acabar pagando a dívida mais rápido, multiplicando o dinheiro, ao invés de amortizar no empréstimo. Resumindo, tem dinheiro no FGTS, amortize no prazo. Tem dinheiro que não seja no FGTS, aí depende. Se sua capacidade de fazer esse dinheiro multiplicar é maior do que essa diferença de juros que você deixa de pagar aí por realizar a amortização, é melhor você usar esse dinheiro para multiplicar ao invés de fazer a amortização no seu empréstimo. Consegui te ajudar? Consegui tirar a sua dúvida? Se sim, curta esse vídeo e se inscreve no canal. Chame também outras pessoas, tem muita gente que tem essa dúvida e não tem essa conta clara. Chame também seus amigos que têm empréstimo ou de repente estão atolados em dívidas para fazer parte do canal e estar junto conosco, para juntos partirmos rumo à riqueza. Um abraço e partiu ser rico!